Olá, meu nome é Thiago Freire Góes e eu vou falar agora sobre um dos assuntos mais importantes da Química Orgânica 2, que são as reações de substituição no carbono acílico. Essas reações são características dos ácidos carboxílicos e dos seus derivados e, como o nome já está sugerindo, ocorrerá uma substituição no carbono da carbonila, que é também o carbono acílico. Bom, um detalhe muito importante para se entender melhor esse tipo de reação é que, na verdade, ela consiste em duas outras reações, que seria, primeiramente, uma reação de adição nucleofílica e, em segundo, uma reação de eliminação. Para poder entender melhor essas reações, eu vou mostrar agora o mecanismo geral em que todas as reações de substituição no carbono acílico seguem mais ou menos esse mecanismo. Bom, primeiramente, como foi dito, ocorrerá uma reação de adição nucleofílica. E, para isso, a gente tem que ter, obviamente, um nucleófilo, que está aqui representado pelo NU, e um eletrófilo. Nesse caso, o eletrófilo é o carbono acílico aqui. Esse X aqui pode ser o próprio OH, em que a gente teria um ácido carboxílico, ou pode ser, na verdade, algum outro substituinte que forme um derivado do ácido carboxílico, como, por exemplo, o cloro, que forma o cloreto acílico, ou o NH2, que forma a amida, ou qualquer outro derivado do ácido carboxílico. Bom, mas é preciso entender por que o carbono acílico é o nosso eletrófilo. Ele será o eletrófilo pelo fato de que existe uma diferença de eletronegatividade entre o átomo de oxigênio e o átomo de carbono, gerando uma carga parcial negativa no oxigênio e uma carga parcial positiva no átomo de carbono. Com isso, o nucleófilo irá atacar esse átomo de carbono aqui, e o par de elétrons da dupla é deslocalizado para o oxigênio e temos como produto essa molécula, cujo átomo de oxigênio tem uma carga formal negativa. Essa foi a primeira etapa das reações de substituição no carbono acílico, que seria a reação de adição nucleofílica. Em segundo, a gente vai ter, como já foi citado, uma reação de eliminação, no qual esse par de elétrons ele tende a voltar para cá, restituindo a minha ligação dupla, e com isso, um desses substituintes ele precisa ser eliminado, tendo aqui no final da minha reação de eliminação, um produto em que o nucleófilo foi adicionado e o X- sendo formado. E aí, com isso, a gente fecha a segunda etapa das reações de substituição no carbono acílico. Bom, agora, depois de visto o mecanismo geral desse tipo de reação, a gente pode ver um exemplo melhor. Nesse exemplo, a gente tem o cloreto acílico, que é um derivado do ácido carboxílico, e a gente tem a água. Como já foi mencionado anteriormente, o primeiro tipo de reação que vai acontecer é uma reação de adição. Com isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quem é o nucleófilo e quem é o eletrófilo. Como a gente já viu anteriormente, aqui existe uma diferença de eletronegatividade, o que cria uma carga parcial negativa no átomo de oxigênio e uma carga parcial positiva no átomo de carbono. Então, o carbono acílico será o nosso eletrófilo. E a água, que tem um par de elétrons para poder atacar, será exatamente o nucleófilo. Então, como já foi visto no mecanismo anteriormente, o meu nucleófilo ataca o meu átomo de carbono e o par de elétrons da dupla ligação é deslocalizado para o átomo de oxigênio e temos esse produto intermediário, no qual o átomo de oxigênio possui uma carga formal negativa e esses três substituintes. E aqui, um detalhe importante para se chamar atenção é que a molécula de água que entrou aqui é uma molécula de água que se encontra protonada. Em seguida, como já foi dito também, ocorrerá uma reação de eliminação, tá? Então, essa reação de eliminação, o que vai acontecer é que meu par de elétrons vai restituir a minha ligação dupla e esse cloro será eliminado, exatamente como a gente pode ver de produtos finais. A grande diferença
aqui, nesse exato momento do mecanismo geral, é que a gente ainda tem que ajustar essa molécula de água que se encontra como substituinte, que ela se encontra protonada. Para isso, para poder desprotonar essa molécula de água, a gente precisa usar uma base. E a gente pode usar exatamente como base uma própria molécula de água. Então aqui a gente sabe que vai ter um ataque no hidrogênio, essa ligação oxigênio com esse hidrogênio se rompe, e aí a gente forma finalmente o meu produto final, que nesse caso é um ácido carboxílico, depois de ter ocorrido uma substituição e depois da desprotonação, e esses dois íons aqui, que são mantidos juntos por interação eletrostática. Bom, nessa etapa agora a gente vai avaliar qual que é o grupo abandonador na etapa da eliminação. Isso porque, diferentemente dos casos anteriores, que eram mais simples no exemplo e no mecanismo, a gente conseguia identificar com facilidade qual seria o grupo abandonador. Só que existem casos em que a identificação do grupo abandonador ela é um pouco mais difícil. Bom, o que acontece é que na etapa da eliminação, esse par de elétrons ele volta restituindo a minha ligação dupla e um desses grupamentos aqui será eliminado. E ele vai ser eliminado como uma base conjugada, já que ele é carregado negativamente. Então, a gente precisa seguir dois critérios principais para conseguir determinar qual que será o grupo abandonador. O primeiro é que o grupo abandonador, representado por Ga aqui, ele deve ser estável. E o segundo é que quanto mais fraca a base conjugada, mais estável é o grupo abandonador. Então, a gente tem que buscar qual dos substituintes do meu átomo de carbono formará a base conjugada mais fraca, uma vez que ela formará o grupamento abandonador mais estável e, obviamente, será o elemento a ser eliminado. Para a gente poder identificar, então, qual que é a base conjugada mais fraca, a gente precisa analisar os valores de pKa. Bom, então assim, a gente tem que avaliar os valores de pKa para poder determinar qual que será o grupo abandonador na etapa da eliminação. Para poder avaliar os valores de pKa e conseguir determinar quem será o grupo abandonador, a gente tem que pensar em dois conceitos principais. O primeiro conceito é esse aqui, que diz que quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. E o segundo conceito é em relação à teoria de ácido-base, tá? Em que a gente pode dizer que quanto mais forte o ácido, mais fraca será a minha base conjugada. Então, na realidade, para a gente poder determinar qual vai ser o grupo abandonador, a gente já sabe que a gente precisa buscar a base conjugada mais fraca, que será a base conjugada mais estável. Isso significa que a gente tem que buscar o menor valor de pKa, que nos dará o ácido mais forte e, consequente, base conjugada mais fraca. Aqui, a gente tem, por exemplo, a tabela com os principais grupos que podem funcionar como grupos abandonadores. Então, esses daqui que representam o grupo abandonador representam, na realidade, as bases conjugadas. E aqui a gente tem os valores de pKa dos ácidos correspondentes. Aqui, por exemplo, no caso do íon cloreto, ele seria a minha base conjugada, o íon cloreto, que é quem seria uma das opções para ser eliminado, e esse daqui é o valor de pKa do ácido correspondente ao íon cloreto, que no caso é o ácido clorídrico, HCl. Aqui, um outro exemplo, o íon amideto, ele vai ser a minha base conjugada, que é uma das opções também de grupo abandonador, e esse daqui é o valor de pKa, que varia entre 35 e 38, para o ácido correspondente ao íon amideto, que é a amônia. Então, na realidade, o que a gente precisa saber é ter uma noção dos valores de pKa dessa tabela para poder determinar nos exercícios qual que vai ser o grupo abandonador. Quanto menor o valor de pKa,
mais forte o meu ácido e mais fraca vai ser a base conjugada. Então, se a gente for analisar, por exemplo, entre o íon cloreto e o íon amideto, a gente sabe que o íon cloreto ele vai ter preferência para ser eliminado, porque o pKa do ácido clorídrico é menos 7, enquanto que o pKa da amônia varia entre 35 e 38. Então, na realidade, o ácido clorídrico ele é um ácido mais forte do que a amônia. Dessa forma, você vai ter que a base conjugada íon cloreto ela é mais fraca e, consequentemente, mais estável que o íon amideto. Bom, então agora eu vou mostrar um último exemplo para poder finalizar essa aula, que é um exemplo um pouquinho mais complexo do que os anteriores e a gente vai conseguir avaliar melhor como é que eu consigo determinar quem é o grupo abandonador e quem permanece na minha molécula. Bom, inicialmente a gente já sabe que é uma reação de substituição no carbono acílico, tá? E aqui a gente tem como compostos. Então, primeiro temos o anidrido, que é um dos vários derivados do ácido carboxílico, e é muito importante ressaltar que nesse caso temos um anidrido simétrico, ou seja, há uma simetria nessa molécula. Junto com um álcool e utilizando aqui como base a piridina. Bom, nessa reação de substituição, a gente já viu que a primeira etapa é uma reação de adição nucleofílica. Então, a gente precisa determinar quem é o eletrófilo e quem é o nucleófilo. Para determinar o eletrófilo, a gente já viu que aqui existe uma diferença de eletronegatividade entre o átomo de carbono e o oxigênio. Então, aqui você vai ter uma carga parcial negativa, carga parcial positiva. Aqui vai acontecer a mesma coisa desse lado, porque você também tem essa diferença de eletronegatividade, gerando uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva aqui nesse átomo de carbono. Então, como determinar onde que o nucleófilo ele vai atacar? Em qual dos dois átomos de carbono? Nesse caso, como a gente tem um anidrido simétrico, faz qual dos dois átomos de carbono o nucleófilo vai atacar. Não vai fazer diferença nenhuma, porque o produto final será sempre o mesmo. Se por acaso tivéssemos um anidrido assimétrico, a gente teria que realizar dois ataques. Um ataque primeiro nesse carbono e segundo nesse carbono. Bom, determinado então quem é o nosso eletrófilo, e sabendo que, obviamente, esse álcool aqui será o nosso nucleófilo, a gente sabe que a primeira etapa da reação de substituição será a adição. O nucleófilo ele vai atacar o meu átomo de carbono. O par de elétrons da dupla é então deslocalizado para o átomo de oxigênio, e aí a gente tem como produto dessa etapa de adição nucleofílica essa molécula aqui, que possui uma ligação simples entre o átomo de carbono e o oxigênio, e esse átomo de oxigênio passa a ter uma carga formal negativa. É importante lembrar aqui que a gente colocou um álcool que se encontra protonado, e essa etapa que segue agora é a etapa da desprotonação. A etapa da desprotonação, é muito importante ressaltar isso, que ela pode acontecer tanto antes quanto depois da etapa da eliminação. Aqui, para poder visualizar melhor o que acontece na reação de um modo geral, eu vou colocar que a etapa da desprotonação acontece antes da etapa da eliminação. Então, a gente já tem a nossa base, que é colocada aqui desde o início, a piridina. Ela ataca esse átomo de hidrogênio. Essa ligação oxigênio-hidrogênio se rompe e a gente passa a ter esse meu novo composto aqui assim, com um R. Agora, com o nosso produto da desprotonação, a gente pode realizar a etapa restante, que é a etapa da eliminação. A gente já viu que na etapa da eliminação, esse par de elétrons voltará para cá, restituindo a minha ligação dupla, e aí com isso o carbono, que tinha inicialmente hibridização sp2, passa a ter hibridização sp3, e com essa volta desse par de elétrons, ele retorna a ter hibridização sp2. E para completar essa etapa da eliminação, a gente precisa determinar qual desses três grupamentos será o grupamento eliminado. Como já visto, para poder determinar qual dos três será eliminado, a gente precisa avaliar os valores de pKa. Então, eu vou colocar aqui as três opções de grupos abandonadores, que seria a metila, CO2-, que é exatamente esse grupamento aqui,
este daqui e, finalmente, minha última opção. Agora, basta avaliar os valores de pKa. A gente viu pela tabela anterior que esse daqui possui um pKa em torno de 5, enquanto este um pKa em torno de 50 e, finalmente, um pKa entre 16 e 18. Então, claramente, o ácido mais forte entre esses três aqui seria o ácido correspondente a essa base conjugada. Como esse daqui possui o ácido mais forte, essa é a base conjugada mais fraca, então é ela que será eliminada. Então a gente pode colocar aqui que essa ligação irá romper e aqui ele seria eliminado. E aí, com isso, a gente consegue obter os produtos finais dessa reação de substituição no carbono acílico. O primeiro deles seria o meu produto principal, em que o nucleófilo foi adicionado e a melhor base conjugada já foi eliminada, mas os meus dois íons que são mantidos, como já foi mencionado anteriormente, por interações eletrostáticas. E aí, com isso, a gente finalmente finaliza esse exemplo e essa aula sobre substituição no carbono acílico.